Atendendo a pedidos, né, eu resolvi então fragmentar a leitura bíblica de modo que a gente não fique muito tempo aqui se estendendo nos comentários. Então eu vou dividir esse bloco em duas partes, versos 17 a 19, depois os versos 20 a 23. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem aí, com os olhos o texto enquanto eu faço o comentário. Então, no bloco dos versos 17 a 19, nós temos a terceira vez em que o Senhor Jesus fala com seus discípulos a respeito da sua morte. Ele já havia falado sobre isso no capítulo 16 e também no capítulo 17. E é interessante, irmãos, notar que tanto Marcos como Lucas acrescentam que havia um clima tenso entre os apóstolos. Marcos capítulo 10 registra que Jesus estava caminhando sozinho adiante dos discípulos e que os discípulos estavam, abre aspas, né, para essa expressão, maravilhados e assustados. Ou seja, Marcos registra que eles não estavam conseguindo compreender na sua plenitude o que estava para acontecer, mas eles estavam percebendo que havia uma luta interior. Jesus estava experimentando essa luta. E Lucas 18 acrescenta que Jesus havia chamado os discípulos à parte para tentar fazê-los entender aquilo que estava para acontecer. Mas nós lemos, assim, com uma certa consternação, o verso 34 de Lucas 18, que diz assim: e eles nada disso entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. Então, reparem que no texto nós vemos que mesmo nesse momento sombrio, né, de prenúncio de coisas muito duras que iriam acontecer, as palavras de Jesus não terminam na morte dele, mas na afirmação da ressurreição. Ou seja, nós precisamos ter sempre isso em vista, irmãos, que além do sofrimento, tanto o sofrimento de Cristo quanto o sofrimento dos seus seguidores, como nós temos visto em tantos lugares, principalmente na África, no Sudão, na Nigéria. Então, além do sofrimento está a revelação da glória. Além da cruz está a coroa. Além da derrota está a vitória. E além da morte, nós encontramos a vida. E agora o bloco que vai dos versos 20 a 23. Existem comentários que dizem que havia uma razão, assim, talvez muito natural para esse pedido que é feito aqui a Jesus. Existem indícios que os filhos de Zebedeu, todo mundo sabe quem são, né? Tiago e Pedro, é isso? Tiago e quem? Muito bem. Então, esses dois, Tiago e João, eram primos de Jesus. Há esse indício. Então, pode ser, de acordo com alguns comentaristas, que eles tenham pensado, a mãe deles e eles, né, tenham pensado que o fato deles serem parentes de Jesus lhes dá esse privilégio de ocupar um lugar especial entre os apóstolos, ocupar a preeminência, como nós vamos ver depois lá na terceira epístola de João. Né? E essa é uma passagem, irmãos, muito reveladora, porque ela nos mostra 5 coisas a respeito dos apóstolos. Em primeiro lugar, mostra a ambição deles. Eles pensavam em termos de proeminência, em termos de poder. Eles estavam pensando na recompensa sem levar em conta o sacrifício. Eles queriam que Jesus, talvez com um gesto da mão dele, elevasse-os a uma posição de grandeza. Mais adiante, nós vamos ver, domingo que vem, pela graça de Deus, que Jesus vai lhes dizer que a verdadeira grandeza não se encontra no domínio, mas no serviço. E como começamos a ver também, o Henrique já deu algumas pinceladas, né, na escola dominical, que esse é o princípio que rege o nosso próprio sistema de governo, o sistema de governo da nossa igreja local. Né? Segundo lugar, essa passagem também ilumina o que consiste a vida cristã. Jesus disse que aqueles que queriam participar da sua vitória também deveriam beber do seu cálice. E o que é o cálice? Jesus estava falando com Tiago e João. E esses dois apóstolos tiveram vidas muito diferentes. Tiago foi o primeiro dos apóstolos a morrer como mártir. Nós vemos isso em Atos capítulo 12.
Para Tiago, o cálice foi uma vida curta, seguida do martírio. E João, por outro lado, ele foi para Éfeso, onde ele viveu até uma idade avançada e morreu de morte natural. Para João, o cálice, irmãos, como para a maioria de nós, o cálice consiste, então, na disciplina, na luta constantes da vida cristã através dos anos. Então, uma aplicação aqui para nós. É errado pensar que o cálice sempre significa para o cristão sofrimento e martírio. Pode ser simplesmente viver a vida cristã com todos os seus pequenos sacrifícios diários, a luta cotidiana, as rotinas pelas quais passamos, os desapontamentos pelos quais passamos, as lágrimas. Existe uma figura, se puder transmitir, que ilustra bem isso. Não sei se vai ser visível, eu sei que é visível na internet, né? É a figura do boi, essa imagem do boi. O boi tem diante dele duas coisas, o arado e um altar. A inscrição diz assim: disposto para ambos, pronto para um ou para o outro. O que isso significa, irmãos? Que o boi deve estar preparado tanto para esse momento único e supremo do sacrifício no altar, ou para um longo trabalho de muitos dias, né, do arado na fazenda. Então não existe um cálice único para o cristão. Pode ser que alguns de nós venham a beber a nossa taça em um só momento supremo. Ou podemos beber a nossa taça ao longo de toda uma vida, por longos anos. Beber o cálice, então, irmãos, significa seguir a Cristo a qualquer lugar que Ele nos leve e para qualquer situação que Ele nos faça, que Ele nos coloque na vida, né? Em terceiro lugar, essa passagem mostra para nós a imensa paciência de Jesus. Reparem que, apesar de tudo o que Jesus havia dito, eis aí que chega a mãe, né, de Tiago e de João, né, falando a respeito de poder, de privilégio, de status em um governo terrestre. Mas reparem, irmãos, que Jesus não se indignou, nem desanimou diante daquela cegueira demonstrada por eles, diante da incapacidade que eles demonstraram de aprender, de ouvir as palavras de Jesus. Como eles eram, como diz Jesus depois aos discípulos no caminho de Emaús, nécios e tardos para compreender. Mas Jesus tratou mais uma vez de corrigir os seus discípulos sem pronunciar nenhuma só palavra de impaciência. Aplicação para nós, irmãos. Nós somos como essa família. Como o Henrique disse na classe da escola dominical, nos melhores momentos, os heróis do passado são representantes de Cristo, mas nos seus piores momentos, eles são os nossos representantes. E eis aqui, na mãe de Tiago e de João, e em Tiago e em João, os nossos representantes. Nós somos essa família. Nós somos incapazes de aprender. Quantos pais, por exemplo, reclamam do comportamento dos seus filhos e não conseguem perceber e não conseguem, às vezes, quando admoestados com relação a isso, admitir que o problema maior não é como os filhos estão se comportando, mas como eles estão se comportando. Como eu, às vezes, costumo dizer aqui, né? Educação de filhos não é educação de filhos, é educação de pais. Quantos maridos reclamam da frieza de suas esposas, mas não percebem a sua própria frieza? Quantas esposas reclamam de seus maridos, mas não percebem que querem mudá-los à força de queixas constantes de birra e de implicância? Quarto lugar, irmãos, esse texto nos mostra a honestidade de Jesus. Reparem que ele deixou muito claro que havia uma taça amarga a ser bebida. Não hesitou em dizer isso. E ninguém pode dizer que foi enganado para seguir a Jesus. Jesus nunca deixou de dizer aos homens que a vida termina com a coroa, mas é vivida com uma cruz sobre as costas. Em quinto lugar, último lugar, nos mostra que aquele que vai a Cristo, de maneira nenhuma é lançado fora. Tiago, João e a mãe deles tinham ambições equivocadas.
estavam momentaneamente cegos, tinham ideias erradas, mas Jesus jamais pensou em riscar, num dizer arminiano, né, os seus nomes do seu livro. Chegaria o tempo em que os seus olhos se abririam e eles iriam de fato compreender. Eles poderiam e de fato beberiam o seu cálice e até o final seguiriam ao lado de Jesus. Um dos fundamentos da nossa fé, ao qual todos nós nos devemos apegar e nunca devemos nos esquecer, é que mesmo quando nós nos aborrecemos a nós mesmos, quando nós odiamos e desprezamos a nós mesmos, mesmo quando nós fracassamos e caímos, Jesus não nos abandona a nossa própria sorte e as nossas próprias forças. Isso se chama a preservação dos santos. Graças a isso, nós podemos dizer, somos salvos e estaremos para sempre salvos. Que Deus nos abençoe, irmãos, e abençoe sempre a leitura da sua santa e bendita palavra, que nos consola e que nos conforta.